Olá pessoas, tudo bom? Vamos para o 6º vídeo da série Repensando a Disciplina. E hoje vou abordar o assunto sexualidade infantil, um assunto extremamente polêmico, um assunto que divide opiniões entre devo e é necessário conversar isso com minha criança, com meu filho, e não posso conversar sobre isso, porque isso vai ainda mais estimular a sexualidade do meu filho, da minha criança. Bom, independente do que você pensa a respeito da sexualidade, do tema sexualidade, fato é, a sua criança, ela vai viver o momento da sexualidade infantil, ela vai viver esse momento de descoberta. Isso começa de que forma? Isso começa primeiro com algumas perguntas relacionadas à origem da vida. Papai, mamãe, como eu surgi? De que forma eu... corpos biológicos diferenciados. E aí sim, segue mais um monte de indagações a respeito do corpo físico. Depois, uma outra parte da sexualidade infantil, uma outra fase, é a fase em que a criança ela começa a ter um entendimento de como ela surgiu ao mundo, ela começa a ter um entendimento de que existem corpos biológicos diferenciados e ela começa a ter entendimento sobre o próprio corpo. É o momento natural da descoberta da sexualidade infantil. O que seria esse momento da descoberta? Seria um momento que a criança ela tem essa consciência de que ela é uma pessoa no mundo ao redor e junta com um monte de outras pessoas diferenciadas, que existem pessoas como ela, que existem pessoas diferentes dela. E que essa diferença, normalmente marcada pelo órgão genital da mulher ou do homem, né? Estamos falando de corpo biológico, não de identidade de gênero, de escolhas sexuais. Mas quando ela percebe isso, ela começa a voltar para si, de modo a se conhecer. Então é o momento que a criança ela começa a se tocar, a tocar o próprio corpo, a tocar sim o seu órgão. Estamos falando sobre a masturbação infantil. A masturbação infantil ela é muito diferente da masturbação no adolescente, da masturbação na vida do adulto, porque é um momento de descoberta. Ela se masturba sem ter essa consciência de estar se masturbando. O que motiva ela não é nenhuma ideia de pensamento prazeroso, de você imaginar, fantasiar. Não, é apenas aquela sensação de prazer, onde muitas crianças denominam como cosquinha. Então, ignorar esse fato não vai fazer com que ele não aconteça. Ele vai estar ali presente na vida do seu filho. E você vai saber disso, porque possivelmente você vai ver a sua criança fazendo isso dentro de casa, ou vai ter alguma notícia que na escola anda acontecendo esses eventos. Ignorar é apenas perder uma grande oportunidade de, desde o início da vida da sua criança, você poder orientar, conversar e levar conhecimento para sua criança. Então, o que eu falo para vocês é que uma vez que vocês aceitarem que a fase da sexualidade infantil ela acontece, você gostando ou não, você julgando ser certo ou errado, mas ela acontece independente disso, uma vez que você aceitar tal fato, isso já te facilita bastante para lidar com a situação. Pais que repreendem a masturbação infantil de todas as formas, em toda e qualquer hipótese, vai estar fazendo apenas, sabe o quê?
contribuindo e favorecendo para que a sua criança faça isso escondido. E ele vai fazer isso escondido sem ter a orientação necessária. Ele vai se colocar em risco e ele pode colocar em risco também a vida das outras pessoas, dos outros coleguinhas, justamente por não ter informação. Agora, se você, ao perceber esses primeiros indícios do despertar da sexualidade infantil, e você busca isso para trabalhar já com a sua criança, para orientar, para levar conhecimento, fica um pouco mais fácil no sentido de que o seu filho ele vai ser conduzido a lidar com a situação da melhor maneira e não simplesmente ignorado quando você acredita que isso não vai acontecer ou quando você simplesmente repreende 100%. Então, uma forma de lidar com isso é, se a sua criança ela é muito pequena, comece a mudar o foco, desvia o foco, não repreende, porque até mesmo você sabe, muito mais que o seu filho, que tudo que é proibido tem aquela sensação de ser mais gostoso. Tem aquela sensação de que, mas isso é proibido, eu quero fazer. Então não faça isso com seu filho. Não proíba, não repreende. Apenas mude o foco. Não dê importância para o que ele está fazendo. Mude o foco dele para algo mais importante. A partir do momento que a sua criança for crescendo, ou se ela já estiver maiorzinha, com certo entendimento, converse com ela, oriente, converse, fale que é algo que não se faz diante de outras pessoas. Converse com ela sobre a própria intimidade dela. Diga a ela que existem coisas que a gente faz sozinho, que a gente faz escondido no banheiro ou no quarto quando não tiver ninguém. Oriente. Não ignore o fato que a sua criança está vivendo o momento da sexualidade infantil. Orientar em qualquer sentido da vida, ela não causa nenhum mal, muito pelo contrário. Orientação e conhecimento nos levam à capacidade maior e melhor de saber o que fazemos diante de uma situação, de saber a melhor forma que lidamos diante de determinadas situações. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que independente do que você pensa sobre isso, que independente de você aceitar ou de você negar, fato é, a sexualidade infantil ela tá aí. Se você é mãe, se você é pai, tem um bebezinho, você pode ter certeza que ele vai viver esse momento. E a questão é, quando o seu filho chegar nesse momento? De que forma? Qual maneira que você vai se posicionar, considerando a potencialidade que você tem por ser mãe, por ser pai, de favorecer o crescimento da sua criança nos diversos níveis, crescimentos voltados à sexualidade, crescimento voltado a limite, crescimento voltado a comportamento, a como lidar. Então repense nisso. Você é a melhor pessoa para poder ajudar o seu filho a lidar com as mais e variadas descobertas na vida dele.